Como começar a ler a Bíblia ainda em 2025? Eu sei que muito provavelmente no começo desse ano você listou ali como uma meta pessoal e principalmente espiritual iniciar a leitura bíblica. E pode ser que talvez essa meta ela nem tenha sido estabelecida propriamente dito no começo do ano. Pode ser que os meses foram passando, você teve um encontro pessoal aí com Deus ao longo dessas últimas semanas ou meses e decidiu realmente estabelecer a leitura bíblica como um hábito na sua vida. Porém, a pergunta que fica aqui é: o que eu devo fazer? Porque eu me lembro que no início da minha conversão e antes mesmo da minha conversão, ler a Bíblia parecia ser algo impossível, porque a leitura era difícil, eu não estava entendendo aquilo que estava escrito. São vários livros, Antigo, Novo Testamento, por onde eu começo? Começo por Gênesis, o que eu faço? Então, assim, são várias perguntas que acabam, de certa forma, colocando obstáculos no seu caminho e que, infelizmente, acabam te distanciando de iniciar esse hábito e de, mais do que isso, poder aproveitar tudo aquilo que a palavra de Deus tende a nos entregar. Então eu quero aqui nesse vídeo, de forma muito simples, muito prática, te entregar alguns passos que me ajudaram e que eu tenho certeza que podem te ajudar também. Então, prepare aí um bloco de notas no seu celular, em algum caderno, enfim, para anotar essas dicas e colocar em prática, porque elas podem ser respostas para a sua vida. Já que eu estou com a minha Bíblia em mãos, eu vou começar aqui com a minha primeira dica para você, tá? Que é escolher a versão bíblica, ou seja, a tradução que você vai ler. No começo da minha conversão, como eu disse, eu tinha muito a percepção de que a Bíblia era difícil de ser lida porque tinha muitas palavras diferentes do nosso vocabulário, sabe? Aquele texto mais antigo, um vocabulário um pouco mais difícil de ser compreendido, porém a gente sabe que isso hoje já não é mais uma realidade. Por quê? Nós temos versões, traduções que são fiéis ao texto original, mas que ainda assim acabam utilizando uma linguagem, né? Uma estrutura de escrita, de texto que é um pouco mais atual, o que facilita a nossa leitura e, claro, nos mantém conectados com a verdade do texto original. Então, escolha uma versão que atenda à sua necessidade, à sua expectativa em relação à leitura do texto bíblico. Então, uma versão que eu utilizo muito aqui é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, que inclusive é sempre muito recomendada. Além dessa versão, outra versão que também é muito utilizada, inclusive aqui na minha igreja, é a Nova Versão Internacional, que é a NVI. Então eu deixo aqui para você essas duas indicações, a NAA e a NVI. É claro que nós temos várias outras traduções e se você quiser você pode inclusive instalar no seu celular o aplicativo da Bíblia e testar diferentes traduções, ou até mesmo entrar no Google, né, na Bíblia Online e acessar diferentes versões do texto bíblico. O que importa realmente é você ter uma versão que é fiel, fidedigna ao texto original, mas que no final aí acaba trazendo um pouco mais de facilidade de compreensão para a sua leitura. Então, essa foi uma dica que mudou minha vida. Pouquíssimas pessoas às vezes se atentam a esse detalhe que no final faz toda diferença. Segunda dica, para você que quer começar a ler a Bíblia ainda em 2025, agora que você está com uma versão bíblica que condiz a sua realidade de leitor, eu aconselho que você comece lendo o Novo Testamento. Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, né? Então, por onde eu começo? Por Gênesis, leio a sequência dos livros, começo por algum outro livro específico, então eu aconselho que você inicie a sua leitura através do livro de Mateus, ou seja, o evangelho que foi escrito segundo Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro dos 4 evangelhos que vai te trazer um panorama geral sobre quem Jesus é, ele que escreveu para os judeus, tem um cuidado com a escrita, 28 capítulos que são claros de serem lidos, apresentam milagres, apresenta o Sermão do Monte, apresenta parábolas, apresenta a entrega de Jesus Cristo, a grande comissão no capítulo 28. Então assim, é um capítulo completo e, ao meu ver, muito fácil de ser lido e vai te trazer uma conexão profunda com a obra, com o nome, com quem Jesus Cristo era, é e continuará sendo até o final. Então assim, a minha dica para você é: inicie a sua leitura bíblica através do Novo Testamento, para ser mais específica, através do Evangelho que foi escrito segundo Mateus. Você pode começar lendo um capítulo por dia. Os capítulos que forem maiores do Evangelho de Mateus, como por exemplo o Sermão do Monte, você pode ler ali 20, 25 versículos, sabe? Faz uma divisão própria sua. Eu tenho certeza que em aproximadamente um mês, lendo no seu ritmo, refletindo sobre a palavra, você vai conseguir finalizar a leitura desse primeiro livro completo e vai ter essa compreensão. Depois, o que você faz? Você pode continuar. Douglas, mas não é a mesma história? Porém, são de
perspectivas diferentes, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você fecha os 4 evangelhos, vê milagres que são relatados em apenas alguns, parábolas que são ditas em apenas alguns e vai ter esse panorama geral a respeito da história de Jesus. Depois você pode partir para Atos dos Apóstolos e aí você vê como vai estar, né, a direção do Espírito Santo para a sua vida, aquilo que ele tem te conduzir em relação a qual o próximo livro. Eu tenho certeza que você vai conseguir fluir, mas comece lendo o livro de Mateus. E como eu já disse, né, fazendo uma conexão, a terceira dica é comece lendo um pouquinho todos os dias. Então assim, às vezes a pessoa ela quer ler, sei lá, várias e várias páginas e não acaba conseguindo. Então, se organize, pega a sua rotina e entenda qual tempo você tem aí disponível dentro do seu dia para ler a Bíblia. Eu gosto de ler sempre pela manhã, mas você pode fazer testes e entender o que cabe na sua rotina. Será que você tem 15, 20 minutinhos para ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite? Você pode ler também mais de uma vez. Você pode ler um pouquinho de manhã e um pouquinho de noite. O que importa é você não perder essa constância. E claro, começar fazendo simples, né? Então você para aí 15 minutinhos, lê um capítulo, reflete sobre esse capítulo ao longo do dia, faz uma pequena oração para que Deus te direcione em relação àquela leitura, para que você possa aprender e viver aquilo de forma verdadeira na sua vida. E com o tempo, claro, você vai se desenvolvendo e se tornando alguém melhor através da palavra de Deus, através das Escrituras. Uma quarta dica aqui adicional é faça anotações, tenha materiais de estudo. Eu vou deixar aqui abaixo, inclusive, a Bíblia de Estudo no Novo Testamento, que é um material que eu tenho para você estudar o Novo Testamento completo, caso você queira acessar. Vai estar o link aqui na descrição. Mas assim, nesse momento não se preocupe tanto, tá? Em ter uma Bíblia de estudo ou, enfim, comentários bíblicos e por aí vai. O importante é você começar a ter essa conexão com o Senhor, fazer essas orações. Se quiser ter um material desse, maravilha, mas vai de forma leve, vai de forma fluida, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te agraciar e você vai poder aí realmente acessar tesouros preciosos que estão escritos na Bíblia ainda nesse ano. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se você sentiu que isso aqui faz sentido, compartilhe esse vídeo também com mais uma pessoa e deixa aqui nos comentários o que você quer saber mais sobre a Bíblia, sobre livros cristãos, para que a gente possa trazer novos conteúdos aqui para o nosso canal. Que Deus te abençoe, que você possa ter excelentes leituras bíblicas e que o Espírito Santo de Deus possa te trazer sabedoria e discernimento. Até o nosso próximo vídeo.